Já. Oi, boa tarde. Graças e paz para todos. O seu Arlete da Silva, começar mais um trabalho aqui no meu artesão. Hoje eu estou fazendo aqui a havaiana com as estampazinhas muito bonitas, fazendo com a linha princesa aqui de crochê, aquela linha fina. Estou aqui fazendo um martizado dela todinha assim, puxa fio por fio, para ficar bem acabamento bem bonito. Estou aqui ouvindo um videozinho do J Neto, muito feliz, que eu amo louvar. E a panela, essas coisas eu não gosto de ouvir, para passar para meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, que é bom a gente viver ouvindo junto, louvar. Esses dias que nós estamos em casa, de quarentena, vamos fazer alguma coisa da vida, esbrugir o trabalho da gente. Eu não consigo trabalhar fora, porque tem um rapazinho de 19 anos, ele é especial. Eu não consigo estar o dia todo fora trabalhando no lugar. Trabalhando, eu abri para mim trabalhar em casa, cuidar dele, né? E eu gosto assim de fazer meus artesãos, eu faço um pano de prato, crochê, eu faço um toalha de banho, várias coisas eu faço com artesão, assim, com linha de crochê, com tecido. Hoje mesmo eu estou terminando aqui, finalizando aqui uma havaiana, aqui com essa linha, depois vou fazer o acabamento. Quando eu fizer o acabamento, eu volto para mostrar para vocês como vai ficar. Comecei nesse instante, eu vou dar um tempo para me terminar. Hoje é um dia muito agradável, não está muito quente, aqui em Sorriso. Eu estou aqui, né, fazendo aqui meu artesão, ouvindo meus hinos, louvando e agradecendo a Deus por esse dia. Deus tem dado para mim paz, amor, alegria. E vamos que vamos, meus irmãos. E vamos que vamos. Quero que vocês vejam meus vídeos aí no YouTube, dê a curtida. Breve eu vou começar a fazer também comida, que eu também sou cozinheira. Cada comida que eu fizer eu vou postando no YouTube. Eu faço sorvete caseiro, eu faço bolo de pote, eu faço didinho. Um chama de dia, outro chama de sacolé, outro chama chupa-chupa. Eu conheço pudim. Brevemente eu vou começar a botar 2 vídeos. Eu estou começando a me estabilizar aqui em Sorriso. Aí breve eu vou estar bem mais estabilizado e vou esbrugir minhas coisas aí no YouTube para vocês darem um like, compartilhar o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Comentar. E eu quero que vocês comentem aí meus artesãos, se vocês gostaram. Se você tiver opinião, vocês também passam para mim. E assim vamos todos levando a vida. Se inscreva, dê um like, manda um oi. Oi, Arlete, como é que você tá? E assim, a vida é assim, a gente vai começando aos poucos, devagar. Comecei agora por esses dias. E vamos que vamos, né, meus irmãos? E minhas irmãs, vocês, os senhores, campo aí para as suas senhoras, assim, gostou, pode me chamar no privado, dizer eu quero tal jeito que eu vou e faço e mando para vocês, onde vocês estiverem, tá? Depois eu boto onde é que eu compro material, vou vídeo de material, como é que eu compro, como é que eu faço, tá bom, meus irmãos? Quantos minutos? 3h47. 3? Pois é, gente, é isso. Eu vou dar uma saída, depois eu volto para dizer a vocês como foi que ficou esse vídeo, tá bom? A finalização da sandália. Certo, meus irmãos? Beijo. Dá um joinha pra mim, tá? Beijo. Aqui de volta, mostrando pra vocês. Aquela que eu tá sendo uma pisada aqui na correia da sandália, eu terminei, tá aqui finalizada. Agora eu vou apregar o crochêzinho aqui pra finalizar a sandália, a rasteirinha que eu tô fazendo. Ela vai, assim, ela varia de preço. Dependendo do modelo, ela varia de preço. E eu vou botar o preço de cada uma delas no YouTube para vocês verem os preços e dizer um joinha pra mim como tá, se o valor tá razoável. Porque vocês sabem, a gente gasta muito material, muito caro. A linha de crochê não é barato, as miçangas que eu compro não é barato. O extrato também é bem razoável o preço. A sandália também. Mas em tudo, quando eu finalizar, vai ficar um preço mais ou menos. Não vou botar a mais de preço, o preço que dá para me tirar meu lucro. E fazer minhas
delícias em casa. Delícias é meu artesão, que eu não gosto de estar parado, eu gosto de cruzado, mas estou fazendo alguma coisinha. Depois eu vou mostrar as pano de prato que eu faço, vou mostrar as toalhas de banho que eu faço. E tentar fazer mais alguma coisa, pano de geladeira, pano de fogão, tudo eu vou fazer, eu vou divulgando para vocês. Muito bem. Para mostrar para divulgar para vocês. Também eu faço mofada assim, essas mofadas aqui, olha gente, que chique, olha. Tá linda essa mofada aqui, ó. Eu faço várias coisas, você sabe, eu sou bem extrovertida, eu gosto de estar na mídia, eu gosto de fazer, eu gosto de brincar. E cada coisa que eu fazer, eu brinco de um jeito diferente. É bom a gente brincar com as coisas, não ver triste, chorando, tem que renovar. Muito bem. 1 minuto e 44. Muito bem. 1 minuto e 44. Ó, aí, bom, falei da almofada, né? Depois eu falo das outras coisas que eu gosto de fazer. Daqui, já, aqui, tudo, as plantas que eu já fiz, tá tudo escrito aqui. Também eu trabalho com produto da van lá em cima. Eu tenho aqui a minha prateleira assim, deixa eu pegar assim, ó. Eu tenho aqui em cima pra quê? A minha cidade eu fiz meu cenário aqui, aqui na minha salinha mesmo. Tô feliz, gente, é isso, tô trabalhando. Estou de bem com a vida, graças a Deus, e vivo servindo o Senhor Jesus Cristo. Não estou me ensinando para a igreja, vocês sabem, por causa dessa epidemia que está aí no mundo. Mas eu estou tentando fazer alguma coisa assim. Sábado, falei para meu filho que sábado vou fazer um culto aqui na minha área, eu chamo meus vizinhos, daqui mesmo, aqui primeiro que eu moro. E vamos que vamos louvar o Senhor, né? Aí, ó. Oh, aleluia. Olha, ó. Oh, Finalização. oh, aleluia. Finalização. Eu gosto de estar assim, ouvindo os hinos de J Neto. E é isso, meus irmãos. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos. Beijo. Eu voltei, meus amores, para dizer para vocês que eu terminei aquela rasteirinha que eu falei para vocês que eu ia fazer. Aqui finalizei meu trabalho, ficou todo bonito, bem acabado. Olha, eu gosto de comprar essa sandália que já vem já com essa decoração estampadinha, porque não é necessário para forrar, para aquele tecido estampado e colocar. Ela fica o trabalho mais bonito, mais trabalhado, assim com as estampas. Aqui, botei aquele cabrestinho daqui, que é o rabicho que chama, cabresto não, perdão. Apreguei aqui com linha, toda costurada com linha. Botei as miçangas aqui desse lado, do lado dentro do pé pequeno, preguei toda na agulha. Essa grande aqui eu preguei toda na agulha. Essa maior daqui é para botar a tira do rabicho da sandália. E aqui é a frente, ficou toda bonita. Fiz umas carreiras de miçanga nessa pequena aqui desse lado. E olha aqui a outra também, ficou todas as duas bem bonitas, bem trabalhada. Eu gostei desse trabalho. Esse trabalho eu tirei da minha cabeça mesmo. Eu fico pensando como é que eu vou fazer. Cada dia eu fico pensando como é que eu vou apresentar esse trabalho para fazer diferente. E é assim, essas estragas eu não sabia fazer, mas eu aprendi a fazer, sei fazer e várias outras coisas. Essa daqui, ó, botei uma miçanga aqui no meio pequena mesmo, que eu não sabia. Não tinha noção qual era a miçanga, ficava melhor para trabalhar, mas eu acho que a miçanga maior fica melhor para a gente trabalhar. São essas daqui, são maior. Eu não sei o número dessas miçangas, mas eu vi que essa daqui grande são melhor para trabalhar. Essa daqui é bem melhor para trabalhar do que essa pequena. Porque essa que passa no fundo da agulha sem tá puxando, forçando muito. Essa daqui já é uma miçanga já maior, é melhor para trabalhar. E todas elas eu estou trabalhando com diferença. E assim, tem várias linhas, porque eu não vou expor tudo. Tem várias linhas para me trabalhar. Quando é para fazer com misturado? Além de eu colar com a cola de sapato, cola de sapateiro, eu passo a linha também para segurar bem, para não descolar, não quebrar nenhum ponto. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês dêem um like, curta e comente. Se tiver alguma coisa para mudar, você dizer, para no PV, diz, Arlete, muda isso assim, assim, que eu vou aceitar a opinião de cada um de vocês. Por isso que eu peço que vocês tenham um pouco de paciência. Obrigado por me ouvir. E estamos aí, né? Fazendo esse trabalho e vamos ver como vai ficar. Cada dia eu posto mais alguma coisa no meu YouTube, vocês curtem aí e falem o que você achar, se tá bom, como é que tá. Não sei o que não.
Compartilhe. 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 E vocês, eu quero que vocês compartilhem também. Deixa eu falar. E obrigado e fiquem todos com Deus. Uma boa noite, que é a noite em paz, tranquila. E vamos ver nesses próximos dias como é que vai ficar. Fica todos com Deus. Beijo para todos. Fica na paz. Tá?